O anime de One Piece finalmente retornou. Depois de 6 meses de pausa, a Toei nos entregou 2 incríveis episódios, continuando finalmente o arco de Egghead. Durante esse hiato, os produtores nos prometeram que iriam melhorar a qualidade da produção, tanto em termos técnicos quanto em ritmo da história. Agora, será mesmo que eles fizeram isso? Com toda absoluta certeza, porque logo de cara nós tivemos uma das openings mais bem trabalhadas e lindas já feitas, não só pela música, mas também pela estética por trás das escolhas das imagens. Para aqueles que só acompanham o anime, vocês verão em primeira mão um arco que literalmente mudará para sempre o mundo de One Piece. Pela primeira vez, o Oda resolveu escrever um arco fazendo parecer que o Luffy nem é o protagonista. Bom, de qualquer maneira, estamos de volta e temos muita coisa para falar. Por isso, já se inscreve no canal e deixa o like, porque agora com vocês os episódios 1123 e 1124 de One Piece. Voltando para a opening, bem no comecinho dela, nós vemos um detalhe de passagem de tempo, indicando cada momento importante que a Bonnie viveu. Desde que ela nasceu, viveu sua infância, passou pelas escamas de Safira e no fim encontrou a liberdade ao olhar para o Luffy. Toda a abertura dessa temporada está centrada na história que começará a ser contada daqui a alguns poucos episódios e de que no fim todos pensarão que a Bonnie de fato faz parte do bando do Chapéu de Palha. A real que é por conta disso que, a partir de Egghead, que fica muito claro que One Piece não é só uma história boba de luta entre piratas, é uma história de aventura, princípios, amizades, conquistas e principalmente tragédia. Quando o anime acabar de adaptar essa parte, eu tenho absoluta certeza que vai surgir muito hater. Assim como eu também tenho certeza que muitas outras pessoas que entendem e admiram a obra como de fato ela é, vão amá-la ainda mais. Tudo isso é o que essa abertura representa. Então já deu pra perceber que essa parte de Egghead chegou pra impactar. De qualquer forma, indo diretamente para o episódio 1123 em específico, temos os jornais chegando em todas as partes do mundo. O Big News Morgans resolveu espalhar as notícias envolvendo o desaparecimento do vice-almirante Garp em Hati no Sul e que, na Ilha do Futuro, o imperador Monkey D. Luffy está usando Vegapunk de refém. Todos no East Blue, mas especificamente na Vila Fuchsia, recebem essa notícia desesperados, até mesmo o Dadan, afinal, tanto o avô quanto o neto estão balançando o mundo. Falando nisso, enquanto todos estão preocupados com as notícias que acabaram de chegar, o clima fica absurdamente louco. Os mares começam a inundar as praias e terremotos destroem cidades, levando pessoas junto. Ficamos sabendo que isso foi causado por conta do evento em Luluzia, quando Imu-sama usou uma misteriosa arma para fazer a ilha desaparecer do mapa. No local que Luluzia ficava, há apenas um imenso buraco que, sinceramente, eu não faço ideia como isso funciona. Se pá, eu vou apressando pro seu neto para me ajudar a explicar esse fenômeno em alguma outra oportunidade. Continuando também, nos é explicado que depois desse evento, o nível do mar subiu 1 metro. Cara, só guarda essa informação, porque o clima e geografia do mundo de One Piece mudou bastante, e tudo isso será explicado em sei lá quantos episódios daqui pra frente. Eu só posso esperar que os profissionais de altíssima qualidade da Toei façam um bom trabalho e compilem tudo pra não deixar isso aqui monótono, porque a verdade é que é muito texto e muita informação que monta os alicerces do mundo. Seguindo agora para Egghead, a Ilha do Futuro, uma frota gigantesca de 100 navios de guerra estão se aproximando, carregando 30 mil soldados. Segundo o próprio narrador do episódio, esse número supera em muito um Booster Call convencional. Também, né pai, não posso nem julgar. Tentar matar o homem mais inteligente do mundo na ilha que ele construiu com tecnologia futurista e ainda por cima ter que lidar com o Yonkou Chapéu de Palha, precisa de um exército. Para comandar essa galera toda, temos a apresentação de 9 vice-almirantes e, claro, o almirante Kizaru. Esse aqui eu não preciso falar nada, o tamanho do poder da sua grande Pika no Mi é avassaladora. Tanto é que um Sea Beast Weapon se aproximou de um dos navios e o próprio Borsalino explodiu o robô sem nenhuma dificuldade, como se ele apenas estivesse passando pelo caminho. Velho, sério, escuta o que eu tô te falando. Os almirantes desempenham um papel fundamental nesse mundo. Eu só realmente acho, assim, minha opinião, que o Oda tá segurando eles há muito tempo. Já deveria ter mostrado eles em ação em algum tipo de combate ou flashback. De qualquer forma, pra quem já leu o mangá, tá por dentro do porquê que eu tô falando isso. Bom, provavelmente muitos de vocês vão compartilhar a sua opinião comigo. Mas de qualquer forma, aproveitem essa apresentação e essa animação, porque ó,
Tá espetacular. Agora, na sequência, o almirante vai comer seu ramenzinho enquanto conversa com o Sentomaru. Só que o que mais me fez tremer foi o próprio Kizaru admitindo que não podia fazer nada para protegê-lo. Afinal, estudar o século perdido é um tabu que nem mesmo os almirantes têm poder para mudar. Até porque eles não passam de fantoches da marinha. Pesado. E vai refletir pesado demais. E vai refletir demais no comportamento dele daqui pra frente. Agora, falando em comportamento, estamos prestes a presenciar apenas um dos seres mais desprezíveis e nojentos que existem. O deus guerreiro da defesa científica, São J. Garcia Saturn. Já deu pra sentir um pouquinho como ele é só na parte que ele manda afundar o navio com os trabalhadores e pesquisadores inocentes e também quando ele menciona que as pessoas são apenas insetos. Sem sombra de dúvidas, como vocês já devem ter percebido se viram a abertura com atenção, São Saturn é o principal antagonista desse arco e todas as coisas ruins que aconteceram, ele teve participação direta ou indiretamente. Na sequência, um Dendemushi começa a tocar. Segundo um dos marinheiros, é uma ligação saindo de Egghead indo direto para Mary Joyce, a Terra Sagrada. Mais especificamente, uma ligação para os anciões. Kizaru não perde tempo e, seguindo o conselho do seu subordinado, já ativa seu Dendemushi preto para interceptar a chamada. Quem tá ligando é a Vegapunk Yorick, o satélite que traiu todos. Em um primeiro momento, ela começou a falar normal, exigindo um monte de coisas e que ela seria uma ótima aliada para os anciões, dizendo que ela é mais do que suficiente como cientista que gostaria de se tornar até mesmo uma nobre mundial. Tudo parecia que iria acabar exatamente como ela planejou, porque os Goroseis aceitaram todos os pedidos dela, mas eu não sei se vocês se lembram, mas o último episódio de Egghead que nós vimos 6 meses atrás terminou com ela matando o Shaka com um tirambaço na cabeça e apontando uma arma pro Stella. Basicamente foi a grande revelação do traidor Yelbaf. Só que quando nós pensávamos que tudo iria acabar por ali e ela iria fugir, algo inesperado acontece. A York começa a chorar e pedir socorro, dizendo que o Luffy iria matá-la. Quando vemos a cena completa, percebemos que o bando do Chapéu de Palha inteiro está reunido em cima dela e o próprio Luffy está comendo um bifão, dizendo que vai usá-la como escudo humano para fugir da ilha. Para completar, ele pega o Dendemushi e resolve falar diretamente com os Gorosei, soltando sua famosa frase de que se tornará o rei dos piratas e dando ordem para eles retirarem os navios ameaçando a York. Óbvio que ninguém iria ouvi-lo e fazer o que ele mandou, mas ele arrancou boas reações, principalmente da Vivi. No fim, quase que o Luffy soltou informações valiosas para os anciões, mas a Robin o impediu e desligou a ligação. Não que serviu de algo, porque aparentemente o Rob Lute conseguiu passar as informações para a Marinha, o que nos leva para o episódio 1124. Esse sim foi o episódio onde nós tivemos a maior quantidade de interações possíveis, não só entre o Chapéu de Palha, mas também entre os agentes da CP0, e também foi aqui que a maioria das pessoas se sentiu um pouco estranha com o novo dublador do Frank. Não sei se vocês se lembram, mas foi anunciado durante o hiato de 6 meses que o famoso Kazuki Yaoi se aposentou. Ou seja, aquela super famosa voz que todos conhecemos há mais de 25 anos não está mais entre nós. Calma, Yaoi está bem, mas resolveu simplesmente se ausentar para cuidar mais da sua saúde e, claro, da sua família. Obviamente, isso vai impactar em um primeiro momento, porque nós já estávamos acostumados a ouvir a sua belíssima voz no nosso ciborgue favorito. Só que agora, uma nova pessoa assume o cargo. Ele se chama Subaru Kimura. Calma, eu sei que muitos vão criticar dizendo que não gosta ou que simplesmente não faz sentido, só que só peço um pouco de paciência e que a gente tente aceitar o novo dublador, porque de uma coisa eu tenho certeza: Kazuki não retornará para o One Piece, não importa o que a gente fale. E assim, a menos que os produtores da Toei resolvam utilizar a inteligência artificial para copiar a sua voz, de fato precisaremos aceitar os novos dubladores. Se não fosse Kimura, seria outro. Enfim, voltando para o episódio, depois daquela confusão toda que o Luffy gerou ao falar com os Goroseis pelo Dendemushi, nós tivemos a revelação de qual será os principais objetivos da marinha invadindo Egghead. Segundo São Saturn, eles precisam priorizar 3 coisas: a segurança da York, a Power Plant capaz de criar a Mother Flame
e o Punk Records, que é o cérebro do Vegapunk, contendo todas as informações que ele obteve durante a sua vida. Bom, a partir daqui, o Booster Call está quase começando, mas antes nós tivemos a revelação de como que os Chapéus de Palha conseguiram se sobressair em relação a York. Afinal, como eu disse anteriormente nesse vídeo, ela estava apontando uma arma para o Vegapunk. Na real, o Kako conseguiu chegar a tempo para proteger a Robin, tomou dano suficiente dos Serafins, mas Zoro chegou e solou todo mundo, salvando o Kako e a sua companheira. Depois disso, a própria Robin conseguiu chegar lá no lugar onde o Vegapunk estava escondido e, utilizando as suas milhares de mãos com a sua Hana no Mi, fez com que York largasse o revólver e caísse no chão, completamente sem ter o que fazer. Depois disso, foi só a famosa reunião dos Chapéus de Palha e montinho em cima dela. Com isso, o bando também libertou todos os agentes da Cypher Pool que haviam sido presos e deram comida pra eles, assim como se fosse, cara, tá aqui um prêmio de misericórdia. Uma outra coisa interessante também é que os Serafins, as armas mais poderosas que estão em Egghead, foram aprisionados dentro de umas bolhas que aparentemente é feita de Kairosek ou de um material que contém água do mar. E antes que eu me esqueça, os Chapéus de Palha também conseguiram reverter a petrificação causada pela S-Snake, que é a Serafim da Hancock e possui a Meromero no Mi. Só que, como é que eles fizeram isso? Muito simples. O Luffy olhou para S-Snake, achou que ela era a Hancock e falou diretamente olhando nos olhos do Serafim. Consequentemente, a S-Snake, que carrega o fator de linhagem da própria Hancock, se apaixonou pelo Luffy à primeira vista e resolveu fazer tudo o que ele manda. Não é à toa que depois que o Luffy olha a Hancock pelas câmeras e começa a falar com ela, a própria Serafim fica toda vermelha, gerando uma cena um tanto quanto cômica entre os Chapéus de Palha. Não é à toa que o próprio Jinbe disse que nem mesmo a Hancock original conseguiria lidar com o Luffy. Bom, deixando as coisas simples de lado, voltamos para o plano dos Chapéus de Palha para escapar de Egghead. Em um primeiro momento, o Dr. Vegapunk pergunta para Nami em relação ao log pose, para onde que ele está apontando. Depois da navegadora revelar que tem o log pose de Wano fixado, o próprio cientista diz que o local que a agulha está indicando é o Baf, causando uma comoção principalmente entre o Luffy e o Usopp. Agora eles precisam pensar na estratégia para escapar da ilha, uma vez que o Domo Fronteira, que é aquela barreira que a rodeia toda Egghead, está em 100% e não consegue ser desligada porque a própria York colocou uma senha para impedir que eles fizessem isso. A partir dessa situação, o próprio Stella se reúne com seus outros satélites para tentar hackear o sistema, enquanto Luffy, Franky, Bonnie e Lilith vão até o Sunny, que está junto do Vegaforce, para tentarem escapar da ilha. Só que, pessoal, chegou o momento. O ancião Saturn dá ordem para o Kizaru invadir o Domo Fronteira, afinal, ele é feito de luz. E aqui não tem brincadeira. O almirante precisa seguir as ordens dos seus superiores. Então, sem pensar duas vezes, o poderoso almirante da Pica se coloca na frente do navio e, conversando com seu antigo discípulo Sentomaru, ele parte para cima. Em uma belíssima cena onde os animadores realmente realçaram os poderes da Pica no Mi do Kizaru, nós vemos o primeiro grande confronto com Sentomaru dizendo que a sua defesa é a melhor do mundo. Porém, será mesmo que ele conseguirá defender um chute na velocidade da luz? Nesse momento em que o Kizaru entra na ilha, o Luffy percebe instantaneamente e um suor desce do seu rosto. Percebendo então, o Chapéu de Palha admite então que alguém chegou. Mais especificamente, alguém poderoso. E a poesia por trás dessa cena não poderia ter sido feita em nenhum outro anime. Afinal, o Oda está voltando mais de 500 episódios no passado, lá no arco de Sabaody, onde o Luffy foi quase eliminado por esse mesmo almirante. Então, depois de todo esse tempo, nós teremos uma revanche entre os dois. Eu não sei vocês, eu tô muito arrepiado e tô querendo muito ver esse confronto. Então, eu quero saber agora a sua opinião. O que você achou desse episódio duplo que a Toei preparou pra gente? Eu estava muito ansioso e já estava quase me tremendo com 6 meses parado, sem ter nenhum tipo de episódio pra assistir. Se você também estava sentindo assim, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, porque semana que vem nós temos mais episódios e quem sabe a gente não traz uma nova discussão. Foi um prazer, Hashira falando e vazando, a gente se vê no próximo vídeo.